Maior cidade do país reduz velocidade nas marginais para diminuir o número de acidentes. Um nível baixo de represas em São Paulo, pescadores dizem que está faltando peixe. Investigados pela Lava Jato, diretores da Camargo Correia pegam 15 anos de prisão. Comediante joga dinheiro sobre Blatter, que deixa a FIFA em fevereiro. No PAN de Toronto, nossos atletas buscam medalhas e arroz com feijão. Ana Sátila ganha o primeiro ouro feminino da canoagem brasileira. Boa noite. O Jornal da Record de hoje começa com a situação dos principais reservatórios que abastecem São Paulo. Sem chuva há uma semana, o nível de água das represas caiu e afetou a criação de peixes. Muitos pescadores já pensam até em mudar de profissão. 7 dias seguidos sem chuva e o nível da água do sistema Alto Tietê, na Grande São Paulo, caiu novamente. Hoje o volume estava em 19,1% da capacidade do reservatório. Represas importantes para o abastecimento em parte da região metropolitana e também para quem vive da pesca. Em Mogi das Cruzes, Marçal diz que a situação piorou muito. Acho que a gente pescava talvez em torno de uns 40, 50 quilos por dia, agora está em torno de 10. Nesta vila, à beira da represa, casas usadas por pescadores durante a semana têm ficado vazias a maior parte do tempo. José Soriano, conhecido como Pica-Pau, que mora aqui, perdeu a companhia de vários colegas. São 10 barracos de pescador, todos fechados. Esse aqui vem um dia ou dois só. Ele insiste, mas nunca sabe qual vai ser o resultado. Uns dias você pega alguma coisa, outro dia não pega nada. E todo dia, a mesma tentativa. Preparar o barco e depois percorrer vários pontos da represa. Esse é o momento em que o Pica-Pau vai recolher a rede que foi colocada ontem, né, Pica-Pau? E aí vai ter uma ideia exatamente do que conseguiu de peixe, né, Pica-Pau? Expectativa... pouca, viu? Alguns minutos puxando a rede e quase nada. Para você fazer 1 quilo desse aqui, depois de limpo, tirar da escama, barrigada e tudo, isso aqui vai mais de 10. Precisa de mais de 10. Para fazer 1 quilo para ganhar? 5 contos, 6 contos, a gente vende 5, 6 contos. Já são 15 anos pescando na mesma represa e poucos momentos tão difíceis quanto agora. Eu, se eu tivesse uma autoatividade, eu não estaria pescando, não. Para você sobreviver disso aqui, tá duro o negócio. Os motoristas que circularam hoje pelas marginais em São Paulo tiveram que prestar ainda mais atenção. Mudou o limite de velocidade. A redução, por enquanto, não atrapalhou o trânsito, que fluiu bem para uma segunda-feira. A redução da velocidade nas 3 pistas foi em média de 18%. A expressa passou de 90 para 70 km por hora, a central de 70 para 60 e a pista local de 70 para 50. Você anda com mais cautela, então ajuda bastante. Já é um caos e reduzindo ainda mais vai ficar tudo pior ainda. Simone trabalha a 20 quilômetros de casa e pega a Marginal Tietê todos os dias. Bom, e a gente vai pegar uma carona com a Simone até o trabalho dela para sentir as percepções dela em relação às mudanças de velocidade nas marginais, já que ela pega essas vias diariamente para ir para o trabalho. Bom dia, Simone. Bom dia. Vamos lá? Vamos. Cronômetro ligado, pouco depois caímos na Marginal. Dá diferença na hora de dirigir. Velocímetro cravado a 50 por hora. Mas do outro lado, onde se pode andar a 70... Pista expressa, ela está praticamente, os carros estão andando junto com a gente. Né? Tamanho, é o trânsito do lado de lá. Levamos 6 minutos a mais praticamente nesse teu trajeto. Faz uma diferença, mas estamos na época de férias, né? Isso também acredito que lá para agosto que a gente vai sentir mesmo como o impacto dessa redução de velocidade. Um dos motivos que levaram a prefeitura a baixar o limite nas marginais é que elas são as campeãs de acidentes com vítimas fatais. Mas para os especialistas não adianta só reduzir essa velocidade ou baixar os limites. É preciso também e principalmente reeducar o motorista. Nós temos que ter uma reeducação, uma ação permanente educativa. Ela funciona como uma avenida, né? Ela só não tem semáforo, mas ela opera como uma avenida. Então essa medida é boa sim e é positiva.
A Ordem dos Advogados do Brasil vai entrar com ação para suspender a redução de velocidade nas marginais. E o Ministério Público abriu inquérito para apurar os novos limites adotados nas vias. O Conselho Nacional de Trânsito tornou obrigatórias aulas em simuladores de direção para quem pretende tirar a carteira de motorista. Os alunos terão que passar por 5 horas nos simuladores depois da parte teórica e antes de iniciar o curso nas ruas. Pelé deixou hoje o hospital depois de passar por uma cirurgia na coluna. Pelé estava internado em São Paulo desde a semana passada. Ele passou por uma cirurgia numa vértebra que pressionava um nervo e dificultava o movimento das pernas. Apenas uma foto foi divulgada. Pelé deixou o local sem dar declarações. Muita gente, quando viaja para fora do país, a primeira coisa que sente falta é da comida caseira. Você nem fale, né? E lá em Toronto, claro, não é diferente com os nossos atletas. Adriana Araújo, e você, tá com saudades da comida mineira? Oi, Janine, Celso, boa noite a todos. Como não sentir falta, né? Nosso temperinho é bom demais da conta. Hoje até que eu pude matar a saudade da comida brasileira, mas eu quero dizer que eu fui trabalhar, acompanhar o último dia de treinos da nossa equipe de atletismo. São 80 competidores, as principais provas começam a partir de amanhã, mas aí passou um arroz com feijão assim na minha frente, de graça ainda por cima. É claro que eu provei, não fui só eu não. Tem gente saindo de longe para experimentar essa comida lá do atletismo. Para nós, meros mortais, só de olhar cansa. Para eles, isso é treino leve. Na véspera das competições do atletismo, o objetivo é guardar forças. Fabiana Murer, do salto com vara, vai enfrentar gigantes. São 4 atletas aí que vão estar disputando medalha, vai ser nível de mundial, de Olimpíada. A velocista Rosângela Santos quer repetir aquela ginga, depois de 2 ouros em Guadalajara. Quer final com samba em Toronto também? Final com samba, com pagode, com funk, com tudo. Depois dos treinos, os nossos corredores vêm aqui para essa sala VIP. É hora de soltar os músculos, aquela massagem. Jorginho diz que vai deixar o Jonathan pronto para comemorar a medalha. O dançarino é o cara que quebra tudo, depois você vai ver. Você vai fazer ele dançar pra mim? Fazer ele dançar um pouquinho aí, né? Botei a trilha sonora. Vamos ver se a massagem funcionou? Vamos ver se ele tá soltinho agora. Vamos, Jonathan. Não vai rolar. Deve ser falta de comida. Mas na cozinha, o chefe canadense se especializou em... arroz com feijão. Se não coloca o arroz com feijão na mesa, não tem almoço, diz Abdel. E tem outro prato obrigatório. Farofa. E ele quer que eu prove. Crocante. Não pode colar com farofa na boca. E de repente a cozinha fica lotada. São as meninas do futebol. Elas viajaram 1 hora para filar a boia. Com certeza, valeu a pena. Eu não tomei nem café. Gol de placa, medalha de ouro, por enquanto, só para o chefe Abdel. Tava ótimo, viu? Vou voltar lá mais vezes. Agora, do tempero brasileiro, vamos para a ginga brasileira. Hoje foi o último dia de competição da ginástica rítmica. Ganhamos um bronze numa prova individual com a fita e uma prata na disputa por equipe com uma mistura de muitos ritmos do Brasil. Na despedida, as ginastas se desdobram para alcançar a última medalha. Elegância e sorriso para maquiar o cansaço dos 4 dias seguidos de competição. Como de costume, Angélica Fietinski entra na ponta dos pés, arrisca e acerta. É bronze, o segundo dela nesse PAN. E agora na fita, eu já não ganhei medalha na massa, falei assim, então agora eu vou ter que me engolir, né? Depois do bronze, temos mais uma chance em equipe. Elas vão repetir a mesma coreografia do último sábado, uma mistura de músicas brasileiras que contagiou os jurados e o público também. Samba no pé, arcos e massas voando no ginásio. De novo, contagiante.
é de prata, experiência de ouro das nossas meninas de borracha. Valeu, Brasil! Daqui a pouco eu volto com outras notícias do PAN. Quarenta pessoas foram mortas entre a noite de sexta-feira e a madrugada dessa segunda em Manaus. Em vários casos, os atiradores passaram de moto ou carro e abriam fogo. A polícia investiga se a onda de assassinatos tem relação com a morte de um policial. 16 torcedores do Cruzeiro foram presos depois de atacar torcedores do Avaí na saída do jogo no Mineirão. Com o grupo foram apreendidos pedaços de madeira usados na agressão. Um avião monomotor caiu nesse domingo no sudoeste de Goiás. O passageiro, um colombiano, morreu. O piloto brasileiro ficou desacordado por 7 horas e só conseguiu pedir ajuda hoje. Ele foi hospitalizado. Um posto de combustível flutuante pegou fogo em Abaetetuba, Pará. 2 pessoas se feriram. As causas do incêndio estão sendo investigadas. O governo aproveita as férias do Congresso e tenta esfriar a crise política. A estratégia é evitar confrontos com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Para o vice Michel Temer, não há crise institucional. De Nova York, o PMDBista minimizou o impacto produzido pela ruptura do presidente da Câmara com o governo. Até uma crisezinha política existe por causa da posição do Eduardo Cunha, né? O presidente Eduardo Cunha. Mas crise institucional é que não existe. Na reunião dos ministros da coordenação de governo com a presidente Dilma, um consenso. Nada de cair em provocações. A ordem é buscar a conciliação. O presidente Eduardo Cunha, um dos mais brilhantes parlamentares da casa, as relações serão as relações normais entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. O ministro da Defesa, Jacques Wagner, nega que vá para a Casa Civil no lugar de Mercadante. O petista, desafeto de Cunha, é visto como um complicador para a crise. O ministro Mercadante é um grande parceiro. Essas especulações elas estão longe de serem realidade dentro do governo. Em pleno recesso parlamentar, Eduardo Cunha passará a semana em Brasília. O deputado reagiu a um pedido de acariação entre ele e o denunciante Júlio Camargo, protocolado hoje na CPI da Petrobras. Disse que aceita, mas defendeu que a presidente Dilma e os ministros Mercadante e Edinho Silva também sejam convocados para acariações. Cunha demonstrou irritação quando perguntado se devolveria os cargos que tem no governo. Eu não tenho nenhum cargo indicado. Se acharem algum que eu indiquei, podem demitir. A Polícia Federal indiciou o dono da Odebrecht e mais 7 pessoas. E a Justiça Federal divulgou a primeira sentença da Operação Lava Jato e condenou a cúpula da Camargo Correia por corrupção na Petrobras. Para o juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, a Camargo Correia obteve contratos com a Petrobras, cometendo crimes como formação de cartel e fraude em licitações nas obras da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, e da refinaria Getúlio Vargas, no Paraná. O ex-presidente da empreiteira, Dalton dos Santos Avancini, e o ex-vice-presidente da empresa, Eduardo Leite, pegaram 15 anos e 10 meses de prisão. Como fizeram um acordo de delação premiada, vão cumprir a pena em casa. A decisão fundou-se, sem dúvida nenhuma, nos termos do acordo. O acordo que foi celebrado pelo Eduardo e pelo Dalton tem cláusulas muito parecidas e essas cláusulas foram integralmente respeitadas, ratificadas e novamente homologadas pela sentença judicial. O ex-presidente do Conselho de Administração da empreiteira, João Ricardo Auler, foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão, mas pode recorrer da decisão em liberdade. Foram condenados ainda o ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef, além do policial federal Jaime Oliveira Filho, que, segundo as investigações, fazia as entregas de propina a políticos. A Polícia Federal também concluiu as investigações contra Odebrecht e Andrade Gutierrez. Os delegados indiciaram 17 pessoas por corrupção, lavagem de dinheiro e fraude às licitações em obras da Petrobras. Entre os envolvidos estão os presidentes das empreiteiras, Marcelo Odebrecht e Otávio Marques de Azevedo. O caso segue agora para o Ministério Público Federal, que vai decidir se apresenta ou não denúncia contra os indiciados. Um humorista jogou dinheiro falso em Joseph Blatter no dia em que a FIFA anunciou a data da eleição para escolher o novo presidente da entidade. Será no dia 26 de fevereiro do ano que vem.
Antes de iniciar a coletiva, Joseph Blatter foi surpreendido por uma chuva de dinheiro. As notas falsas foram jogadas por um comediante britânico. Irônico, ele disse que seria propina para eleger a Coreia do Norte como sede da Copa de 2026. O protesto aconteceu depois da comissão da entidade marcar a data para a escolha do próximo presidente. Joseph Blatter deixou claro que convocou novas eleições porque a pressão sobre a FIFA é muito forte. Mas ele não aceita renunciar até que um novo presidente seja eleito. Blatter também anunciou que um grupo de 11 pessoas vai propor reformas na entidade. O salário de todos os cartolas deve ser divulgado, mas hoje o atual presidente se negou a revelar quanto ganha. A reunião foi marcada pela ausência do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Isso é um problema dele e não influencia nas nossas escolhas, afirmou Blatter. Estados Unidos e Cuba reabriram as embaixadas e retomaram oficialmente os laços diplomáticos rompidos há mais de 50 anos. Em Washington, festa para receber a bandeira cubana na antiga e agora atual embaixada do país nos Estados Unidos. O secretário de Estado, John Kerry, se encontrou com o primeiro diplomata de Cuba a pisar em solo americano em décadas. Estamos decididos a viver como bons vizinhos, disse em espanhol. Mas o cubano Bruno Rodrigues, ministro das Relações Exteriores, advertiu: é preciso que o embargo econômico a Cuba seja retirado e a base militar de Guantánamo devolvida. Os Estados Unidos evitaram falar das exigências cubanas e reiteraram que as duas nações continuarão com divergências, mas garantiram que o fluxo de pessoas, informações e produtos entre os dois países já é um avanço a ser celebrado. Em Cuba, na Embaixada Americana, a bandeira dos Estados Unidos será hasteada apenas no próximo mês, durante uma visita histórica de John Kerry. A Grécia pagou a dívida de 2 bilhões de euros com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e também devolveu empréstimos ao Banco Central Europeu. Hoje, depois de 3 semanas, os bancos reabriram no país. Ainda há limites de saque, mas a população correu para as agências. A Europa negocia um pacote de ajuda de 86 bilhões de euros aos gregos. Testar um carro antes de comprar não é novidade para ninguém, né? Mas olha só que boa notícia. Você já pensou em experimentar um apartamento antes de se mudar? Em São Paulo, isso já é possível, fazer o teste moradia em um tipo de imóvel que não para de crescer nas grandes cidades. Quase a metade dos novos apartamentos entregues este ano em São Paulo é como este aqui, com menos de 45 metros quadrados. É a nova aposta das construtoras. Ninguém mais precisa de área de serviço gigante, ninguém mais hoje quer quarto de empregado. Para convencer os novos moradores, agora é possível experimentar um modelo compacto. O comprador interessado poderá passar aqui uma noite ou até o dia inteiro. O apartamento, com 32 metros quadrados, está todo mobiliado. No teste, o futuro morador terá ideia de como é viver em um espaço onde a sala e a cozinha estão separadas do quarto por apenas um passo. Percival e Adriane gostaram. Trocaram uma casa de 500 metros quadrados por um apartamento 14 vezes menor. Ter menos e ser um pouco mais. A gente ter mais tempo, na verdade. Sala e quarto em um mesmo ambiente. A varanda se transformou em sala de jantar. Sem muito espaço, o jeito foi rechear o apartamento com armários e gavetas. Ali tudo é armário, que está vazio. Áreas de lazer e espaços comuns, como lavanderias, tentam compensar o que falta dentro de casa. Quem vive essa experiência não reclama. É possível você ter uma vida super bacana, com qualidade, com sofisticação, num espaço que não é generoso em quantidade, mas ele é generoso em qualidade. Veja a seguir, municípios decretam estado de emergência no Rio Grande do Sul por causa da chuva. E em Toronto, atleta que trouxe um ouro inédito para a canoagem brasileira. Mais de 47 mil pessoas foram afetadas pela chuva no Rio Grande do Sul. O governo decretou estado de emergência.
Barcos, botes e até uma retroescavadeira foram usados no resgate das vítimas. Famílias tentavam salvar o que podiam em Gravataí. É uma tristeza para nós, né? Porque perder tudo é uma tristeza. São quase 10 mil desabrigados em Gravataí. Pessoas que estão sendo trazidas para espaços como este. Uma escola municipal onde todas as salas são ocupadas por 60 famílias. Essa gente aguarda o volume da água baixar para avaliar danos e prejuízos. Enquanto isso, dependem de doações para sobreviver. Em Alvorada, também na região metropolitana, a enchente afetou 6 mil pessoas. Está tudo lotado de água, não tem por onde passar. É um caos geral. Nas últimas 24 horas, choveu quase a metade do volume previsto para todo o mês de julho. E a previsão é que o mau tempo continue. Os temporais atingem o sul do país amanhã. Uma frente fria espalha chuva do Rio Grande do Sul a Mato Grosso do Sul e Sudeste. Há risco de transtornos do Nordeste gaúcho ao sul paranaense. Também chove entre Acre e Alagoas e faz sol em parte do Rio Grande do Sul e no interior do Brasil. Madrugada fria na Serra Gaúcha com mínima de 3 graus. Em Campo Grande, máxima de 23 e de 26 em Belo Horizonte. Em São Paulo, tarde abafada e com chuva. A máxima é de 25 graus. Em Cuiabá, faz 26. Em São Luís, 32. Em Florianópolis, há risco de temporais e a máxima é de 20 graus. A seguir, ao vivo, as notícias do PAN. E aqui no Brasil, susto no ar. Ave atinge a aeronave e fere copiloto. Estamos de volta com um flagrante impressionante. Um urubu bateu num avião durante a decolagem no aeroporto de São Luís do Maranhão. Com impacto, o para-brisa da aeronave se quebrou. Os estilhaços atingiram o copiloto, mas sem gravidade. 4 pessoas estavam a bordo. Um dos passageiros registrou a colisão. Você também pode enviar um vídeo para o nosso WhatsApp 989333150. Voltamos a falar ao vivo de Toronto, agora para contar a história de uma guerreira, viu? Ela saiu de casa aos 14 anos para treinar e conquistou 2 medalhas para a canoagem brasileira, a de ouro, inédita pra gente. Antes, ela só colecionava calos. Posso ver essa mão aqui? Tem calo de sobra. Olha aqui, ó. Quanto tempo remando também? 10 anos remando. Agora passou a colecionar também medalhas. Ouro e prata em Toronto, o primeiro ouro da história da canoagem feminina. E olha que ela já foi a mais rápida mulher do mundo no caiaque slalom, categoria júnior. Ana Sátila só tem 19 anos. Alguém duvida de onde mais ela pode chegar? E persistência sempre foi o forte dessa atleta aqui. Ela deixou a casa dos pais no Mato Grosso com apenas 14 anos para treinar no Paraná. Um ano depois, já era a atleta mais jovem da nossa delegação a conseguir uma vaga numa Olimpíada. Só que é numa outra Olimpíada que você quer brilhar de verdade, né? É isso aí, galera. Pode esperar por medalha no Rio. Vamos agora aos outros destaques do dia com o Giro do PAN. Brasil e Cuba disputaram a medalha de bronze no basquete feminino. As brasileiras começaram bem a partida, fechando o primeiro período na frente. Mas logo as cubanas reagiram e não perderam mais o controle do jogo. Brasil em 4º lugar no torneio. Terceiro jogo no PAN e a seleção parou no Panamá. O que parecia se encaminhar para mais uma goleada acabou num empate surpreendente. A seleção largou na frente e chegou a estar vencendo por 3-0, com direito a um golaço de Luciano. Mas aos poucos o Panamá reagiu e o que parecia impossível aconteceu. Brasil 3, Panamá 3. O Centro Aquático de Toronto também é sede da esgrima. No sabre, o brasileiro Renzo Agresta chegou à semifinal. Enfrentou o canadense Joseph Polosifakis e chegou a abrir uma vantagem de 3 pontos. Mas o canadense se recuperou, empatou e acabou vencendo por 15-13. No primeiro dia da esgrima, medalha de bronze para o Brasil. Amanhã eu volto com outras notícias do PAN. Boa noite a todos. Celso, Janine, até amanhã.
Até Tchau, amanhã, Adriana. Vamos ver agora como está o quadro de medalhas com Cláudia Reis. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Celso. O Brasil já tem mais de 100 medalhas. Vamos conferir no quadro. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, seguidos do Canadá, e o Brasil aparece em terceiro com 30 ouros, 29 pratas, 43 bronzes, 102 medalhas no total. Celso, Janine. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Fique agora com o vôlei feminino. Hoje tem Brasil e Estados Unidos. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.